Então, sem mais delongas, vamos finalmente para o momento onde vamos ouvir a palavra do Senhor sendo exposta, aberta e explicada com clareza por esse servo que, para mim, é uma grande referência. Todo pregador, ele se espelha, se orienta, ele se baseia em alguém. O pastor Almir, sendo meu professor, é para mim uma grande referência. Então, para mim, esse não é só um momento a mais numa conferência especial, mas é também um marco histórico, onde nós vamos ter o privilégio de ver pessoalmente, presencialmente, na nossa cidade, um homem que Deus tem qualificado durante os anos para servir com fidelidade ao Senhor. Essa garrafa é para o senhor, pastor Almir. Então, ele é professor do Seminário Batista do Cariri e pastor da Igreja Batista Regular de Juazeiro do Norte, lá em Juazeiro do Norte. Na verdade, ele é pastor da Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, que fica lá em Juazeiro do Norte. Ele tem alguns livros escritos, e eu atesto que eu não li ainda nenhum livro dele que fosse ruim. Então, você pode, se tiver a oportunidade, adquirir alguns dos livros dele. Ele tem o livro Nada Me Faltará, ele tem Orando em Família também, ele tem alguns livros que são bem interessantes, e eu poderia falar bastante do currículo dele, mas eu gostaria de dizer que é um prazer para nós termos o senhor aqui, também a irmã Zarilene, que tem nos visitado, a esposa dele que está o acompanhando. Então eu peço que os irmãos sejam receptivos e abracem o pastor, não tenha vergonha de pedir para tirar uma foto com ele. E sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Almir, que vai conduzir a palavra do Senhor nesta noite. Então vamos fazer uma oração para que esse seja um momento abençoado por Deus. Então vamos orar, após isso a palavra é do pastor Almir. Santíssimo Deus, muito obrigado por tua graça que tem levantado homens tão qualificados para falar da tua palavra. Eu sei que nenhum de nós, por nós mesmos, tem qualquer atributo, qualquer distintivo, mas o Senhor é quem nos capacita. E mais uma vez te pedimos essa capacitação essa noite. Seja com o pastor Almir, dê a ele fidelidade, clareza e torne o nosso coração moldável para que todo o conselho do Senhor reverbere, ache guarita e gere mudança na nossa vida. É esse o nosso pedido, é esse o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo te rogamos, Deus. Amém. Boa noite. É um prazer muito grande estar conhecendo a cidade de Morada Nova, conhecendo a igreja. Agradeço o convite, a oportunidade, as palavras do pastor Mateus, e mencionando que tudo isso é graça de Deus, nada merecido ou resultado de esforço nosso, pura graça de Deus. Então é um prazer poder estar participando com os irmãos aqui. Um dos fatores mais levados em conta na vida, nas escolhas da vida, e especialmente em tempos últimos, é a questão de segurança. Sempre que vamos escolher um lugar para morar, sempre que vamos escolher uma escola para colocar os filhos, e várias outras escolhas que fazemos na vida, o quesito segurança é considerado, e cada vez mais ele sobe ali na lista para, em algumas listas, ser o primeiro fator a ser considerado. Se o lugar é seguro, então muitas vezes outros fatores são deixados de lado pela questão da segurança, porque o que adianta ter conforto se não tiver segurança? Uma casa confortável sem segurança acaba se tornando uma casa de fato desconfortável, e assim por diante. E o que será que nos impede de nos sentirmos seguros, de viver em segurança? Quais seriam os nossos temores, os nossos medos? Aquilo que nos assusta, que nos apavora, talvez até que nos deixe desesperados, que nos faça entrar em pânico? Quais são aquelas inquietações que podem tirar nosso sono,
atormentar nossa alma. O medo é este sentimento de grande inquietação diante de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça que nos assusta, que nos traz um pavor, um terror, e isso tira a nossa sensação de segurança. Eu acredito que todos nós temos temores revelados e ocultos. Temores que muitas vezes nos assediam, que nós ignoramos, escondemos, mas que tiram a nossa paz, que como sombras nos apavoram. Algumas vezes, por trás de uma aparência segura, se esconde um grande temor. Medo do que os outros pensam ou do que vão pensar. Medo da solidão. Medo dos planos não darem certo. Medo do fracasso. Medo da morte. E tantos outros medos. Na nossa peregrinação, nós caminhamos de fato inseguros, acompanhados de vários temores. Há situações nas quais o medo permanece independente da decisão que tomamos. Medo de ficar solteiro. Muitas vezes é acompanhado do medo de casar. E a pessoa acaba vivendo numa tensão. Medo de tentar e errar. E medo de não tentar e deixar a oportunidade escapar. Medo da doença e medo do tratamento para curar a doença. Muitas vezes o medo de não ter e o medo de ter e perder aquilo que se tem. O medo de falar e ser mal compreendido ou até rejeitado. E o medo de não falar e não expressar o que sente. Parece que o medo nos pressiona de vários lados. Ativa ou passivamente. Fazendo ou deixando de fazer. Parece que não há como escapar do medo. Dá a ideia até de que o medo e a insegurança chegaram para ficar. Tentamos encontrar soluções, um sistema de segurança total, completo, que nos permita viver com tranquilidade. Mas logo nos decepcionamos com as soluções que tentamos. Descobrimos que elas não são tão perfeitas assim. E o medo volta. Parece que nada pode garantir nossa segurança nessa nossa vida de peregrinos. Mas a Bíblia nos aponta, sim, uma solução segura, uma fortaleza firme e adequada. Entre os vários textos que expressam esta verdade, está o Salmo 121. Salmo 121. O livro de Salmos, provavelmente na forma como nós temos hoje, foi o último livro do Antigo Testamento a ser editado. Os Salmos, cada salmo, foi escrito em várias épocas. Muito provavelmente os Salmos, o livro todo, levou o mesmo tanto de tempo que todo o Antigo Testamento levou para ser escrito. Mais ou menos de 1450 a.C. até 450 a.C., aí, um termo arredondado de 1000 anos. Nós temos um salmo, por exemplo, escrito por Moisés, provavelmente logo após a saída do povo do Egito, 1400 a.C., e temos salmos que nos retratam um ambiente já pós-exílio da Babilônia. Um ambiente que retrata o povo depois do retorno do exílio, aí em torno dos anos 400 e 500 a.C. E esses salmos, então, que foram compostos durante esse tempo, foram servindo de cânticos e orações para o povo de Deus, para o povo de Israel.
E até eles serem compilados e editados por um profeta dirigido pelo Espírito Santo, que nós não sabemos o nome, eles subsistiram em vários pequenos inários, várias pequenas partes. Eu gosto de ilustrar como se uma igreja aí bem antiga, não sei quantos já estiveram numa igreja que tivesse mais de 40, 50 anos, e se você esteve durante todo esse tempo naquela igreja, você percebeu na questão da liturgia, na questão dos cânticos, várias fases. Então, para os mais antigos, houve uma fase que nossas igrejas usavam o chamado cantor cristão. Então, era um inário impresso e todo crente, pelo menos da nossa linha, quando se convertia, ele adquiria logo 2 livros, a Bíblia e o cantor cristão, certo? Então, ele já ia para a igreja aquilo. Surgiram, então, as músicas mais diferentes, agora em vários cantores, compositores brasileiros, e estes cânticos não estavam no cantor cristão, mas eram aí gravados, aí, quem é do tempo dos LPs? Tem ninguém aqui, talvez nem sabe o que é LP, alguns aqui, né? Mas tem gente aí que sabe o que é LP. Não estou sozinho nisso, não. Certo? Então, eram gravados, aí os jovens queriam cantar, aí várias igrejas, além do cantor cristão, tinham, usando aí, recordando aí para os mais antigos, cânticos rodados no mimeógrafo, certo? Alguns aqui talvez fizeram prova com cheiro de álcool, aquelas provas rodadas no mimeógrafo. Então, nas igrejas tinha aqueles pequenos livretos datilografados e rodados no mimeógrafo. Depois passaram a ser xerocados. Depois vieram as transparências. E hoje tem os data show. Hoje ninguém nem traz mais o livro de cântico para a igreja, porque não precisa. A minha ilustração, para você entender a composição do livro de Salmos, passa por uma igreja que passou por todas estas fases. Aí um dia alguém chega e diz, rapaz, vamos compilar todos os cânticos que marcaram nossa igreja. Todos os cânticos que, nas várias fases da nossa igreja, foram marcantes para ela. Vamos começar lá com o cantor cristão e recolher do cantor cristão aqueles cânticos que nossa igreja cantava sempre. Depois vamos ver se alguém ainda tem aqueles livros feitos no mimeógrafo e vamos também trazê-los. Depois vamos ver aqueles livros que já eram xerografados. Vamos atrás se ainda sobrou alguma transparência dos cânticos que a gente cantava na época aí das transparências. E depois do data show. Aí reúne-se, compila-se e produz um inário, que é o inário da história da igreja, dos cânticos que marcaram a história daquela igreja. Isso foi o que aconteceu com o livro dos Salmos, certo? Já depois do retorno do exílio, um profeta levantado por Deus recolhe esses cânticos que o povo tinha entoado durante sua história de mais ou menos 1000 anos, esses cânticos que pertenciam até a pequenos inários, né? Você tem os cânticos de Asaf, você tem os cânticos dos filhos de Coré, você tem os cânticos de Aleluia, vários inários, e ele recolhe. Um destes inários é o chamado Cântico dos Peregrinos, que vai do Salmo 120, aí é o primeiro salmo aí dos cânticos dos peregrinos, até o Salmo 134. Então, este formava um inário dentre as canções que o povo de Israel cantava. Talvez sua versão vá chamá-los de cânticos de romagem, cânticos dos degraus, ou cânticos da subida, ou cânticos da peregrinação. Tem vários títulos. A ideia é que estes cânticos eram entoados pelo povo de Israel quando eles se dirigiam para aquelas festas religiosas que Deus havia instituído. A Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa das cabanas e assim por diante. Então, naquelas vezes, se formavam grandes, eu vou usar a palavra aqui, romarias, romagens, por isso que um dos títulos que as traduções trazem é cânticos de
romagem, né? Em vários grupos de pessoas, saindo de suas vilas, saindo de suas cidades e se dirigiam para Jerusalém. E durante esse trajeto eles cantavam estes hinos, era o inário que eles tinham, os cânticos que eles tinham. E muito especialmente cantavam quando estavam dentro de Jerusalém e se preparavam para ir para o templo. O templo ficava na parte mais alta da cidade e tinha vários degraus para se ir até o templo, então por isso que é chamado também cântico da subida ou cântico dos degraus, porque eles cantavam enquanto se dirigiam ali. Só para ilustrar, você lembra aquele episódio narrado na vida de Jesus, quando ele tinha 12 anos, que ele vai com seus pais para a cidade de Jerusalém para celebrar uma das festas, e na volta os pais não encontram Jesus porque pensavam que Jesus estava entre os amigos. Então eram caravanas que se formavam para ir até aquelas festas e muitas vezes eles cantavam. Então aqui nós temos estes cânticos dos peregrinos, os cânticos que os peregrinos entoavam quando iam às festas lá em Jerusalém. Esse nosso salmo aqui, na língua que foi originalmente escrita, é um pequeno salmo, tem apenas 54 palavras. 5 vezes ele menciona o nome pessoal de Deus, nas nossas versões normalmente traduzido com a palavra Senhor, toda ela em caixa alta, toda ela com letra maiúscula. Sempre que você encontrar a palavra Senhor no Antigo Testamento, toda com letra maiúscula, você sabe que é o nome pessoal de Deus. Yahvé, Javé ou Jeová, não temos muito bem como era a pronúncia. O salmo também tem 4 estrofes, cada uma delas com 2 versos. O ambiente aqui é de louvor e de uma confissão com certeza. Caminhando para a adoração, caminhando para adorar a Deus, caminhando para a cidade de Jerusalém, o peregrino enfrentava muitos perigos, mas ele faz questão de cantar, de testemunhar sua confiança em Deus e a certeza do cuidado de Deus. O Salmo vai enfatizar a verdade de que Deus guarda o seu povo. Vamos ler o Salmo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Deus é a fortaleza do seu povo. Deus é a fortaleza dos peregrinos que o seguem. Deus guarda o seu povo. E eu quero demonstrar 4 maneiras, com base nesse salmo, conforme Deus guarda o seu povo, como Deus guarda o seu povo. Primeiro é, Deus guarda o seu povo poderosamente. Deus guarda o seu povo com poder. Então temos um peregrino que está longe de casa, que deixou sua vila, sua cidade, se dirige então para a capital do seu reino, para Jerusalém, e quando se está num local que não é o nosso local, isso já nos traz uma sensação de insegurança. Já não nos sentimos tão seguros assim. Perdemos as referências que nos dão uma segurança constante. Nós não conhecemos as pessoas e assim não confiamos inteiramente nelas e algumas vezes até desconfiamos das pessoas. Não conhecemos os lugares e assim não nos sentimos à vontade para saber o que nos espera.
não estamos tão ambientados. Não sabemos como o tempo reage, não conseguimos identificar bem os sinais que estão ao nosso redor, se esse vento é um vento que traz chuva ou não, qual é a hora que escurece aqui, ou se mesmo numa jornada, qual é o próximo momento para descanso. Hoje, com os GPS, com os aplicativos, estas informações diminuíram muito esta sensação de insegurança. Mas pense você andando a pé em estradas de terra e de pedra, a falta de familiaridade com as pessoas, com os lugares, em caminhos que você não conhece direito, como a insegurança pode aumentar. Levando-se em conta que naquela época havia assaltantes. Você lembra da história, da parábola contada pelo Senhor Jesus, de alguém que foi adorar em Jerusalém e na volta ele foi assaltado, inclusive foi deixado ali ferido, e um sacerdote passa e não quer atendê-lo, um levita passa e não quer atendê-lo. A questão toda girava em torno de segurança. Se a gente parar, se ele foi assaltado, está aí, ferido, se a gente parar para atender, daqui a pouco a gente é assaltado também. Além disso, havia as invasões dos exércitos inimigos e os acidentes naturais que poderiam acontecer numa viagem assim. O salmista expressa isso e nos indica uma verdade. Mesmo sendo peregrinos que seguem a Deus, mesmo caminhando para adorar a Deus, nós ainda enfrentamos perigos. Não é uma vida isenta de ameaças, não. Mesmo no caminho de seguir a Deus, nós enfrentamos perigos. E ele manifesta isso numa expressão que pergunta. Ele diz: eu levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A expressão levantar os olhos transmite a ideia de procurar ou desejar algo. Por exemplo, quando Ló se separa de Abraão e ele tem a oportunidade de fazer uma escolha, é dito que ele levantou os olhos e viu a parte mais fértil da terra, viu as planícies antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra, e ele então estava procurando o melhor lugar. Um outro exemplo, em Gênesis 39, é quando a esposa do Potifar levanta os olhos para José, e aí é um olhar de cobiça, de desejo. Então a expressão aqui, levantar os olhos, é: eu levanto os meus olhos procurando um lugar seguro. Eu levanto os meus olhos ansiando por algo que me proteja ou temendo alguma coisa que vai acontecer. Aí ele diz: eu levanto os meus olhos para os montes, eu levanto os meus olhos para as montanhas. Eu posso aqui estar levantando os meus olhos antevendo, prevendo ou temendo um perigo. Pode ser que tenha salteadores escondidos aí nestas montanhas. Pode ser que tenham quadrilhas de pessoas, homens de Belial, como a Bíblia é chamada, se referindo a pessoas que viviam da vagabundagem, que viviam de fazer o mal. Eu estou olhando e antecipando algum perigo, mas eu também posso olhar para as montanhas buscando segurança, que era para onde várias pessoas corriam em busca de segurança. Gênesis 14, os reis que fugiram da guerra buscaram refúgio nas montanhas. O Salmo 11, verso 1, também expressa isso. A ideia de que as montanhas, como sendo algo alto, de difícil acesso, e apresentar uma certa aparência, dar uma certa aparência de majestade, de poder, por conta de sua altura,
que era um lugar seguro, e algumas vezes, até em alguns textos bíblicos, as montanhas eram usadas como símbolos de poder, como aparece em Jeremias, Zacarias e Daniel. Então, poderia ser que o salmista está: eu estou levantando os meus olhos para os montes e eu pergunto: será que de lá virá o meu socorro? Será que de lá virá a minha ajuda? A Bíblia já responde isso para nós no livro de Jeremias, no capítulo 3, verso 23. O profeta Jeremias diz o seguinte, Jeremias 3, 23. Na verdade, não passa de ilusão o que vem dos montes, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. A expectativa de que os montes pudessem dar segurança, de que as montanhas pudessem ser a fonte de ajuda, era ilusória. Era uma ilusão. A fortaleza, a segurança do peregrino está no Senhor. Então ele perguntou: eu olho para os montes, será que é de lá que vem a minha ajuda? Será que é de lá que vem o meu socorro? E a ideia da palavra ajuda aí expressa a necessidade de um auxílio em momentos de fraqueza, em momentos de aflição, em momentos de doença, como diz o Salmo 28, 7, em momentos de perseguição e opressão por parte de inimigos, como o Salmo 54, 4, ou em momentos de estresse pessoal. Então, o salmista, enfrentando na sua peregrinação, ele diz: nós estamos aqui caminhando para Jerusalém, estamos num ambiente estranho, estamos um tanto desabrigados e nós olhamos para os montes e perguntamos: será que de lá é que vem a nossa ajuda? Como peregrinos que somos também aqui, nós temos as ameaças. Ameaças de lugares, ameaças de pessoas, ameaças do nosso próprio coração, dos nossos próprios temores. E muitas vezes olhamos para certas montanhas buscando segurança, buscando auxílio. Quantas vezes olhamos para o governo na expectativa de uma mudança de um sistema de governo, ou na aprovação de uma certa lei humana, ou de uma medida que alguém venha a tomar, ou numa mudança de lugar, ou até numa mudança de um país para outro. E a gente fica olhando para estas montanhas e perguntando: será que é de lá que virá o nosso socorro? Será que é de lá que virá a nossa ajuda? Mesmo como peregrinos que estão a caminho do céu, que estão obedecendo o Senhor, nós enfrentamos perigos e podemos ser tentados a achar que o socorro contra esses perigos está na criação. Mas o salmista diz: não, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro não está na criação. O meu socorro está no Criador. Aí está o meu socorro. O meu socorro está no Senhor, no Deus eu sou, no Deus que fez uma aliança com o seu povo. E aqui está uma das convicções compartilhadas pelos peregrinos. Por mais diferentes que sejam, aqueles que peregrinavam para Jerusalém do povo de Israel, vindo dos mais diferentes lugares, vindos de diferentes tribos, mas eles tinham certas convicções compartilhadas, certas convicções comuns, e uma delas era esta: a nossa ajuda não vem da criação. A nossa ajuda não vem das criaturas.
A nossa ajuda vem do Deus Criador, que fez uma aliança conosco. O Deus que se revelou a Moisés. O Deus eu sou. O Deus Senhor. É dele que vem a nossa ajuda. É dele que vem o nosso socorro. Ele é o Deus que domina tudo. Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Ele traz a ajuda poderosa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem controle de tudo e de todos, nos céus e na terra, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. É nele que está a nossa segurança. É nele que está a nossa fortaleza. E aqui cabe uma palavra de explicação para diferenciarmos meios da real ajuda. Talvez quando expressamos a ideia de que nossa ajuda não está na criação, não está na criatura, mas está no Criador, pode comunicar o conceito de desprezar os recursos providenciados por Deus através da criação. Exemplo, alguém pode começar, já que é Deus que me guarda, não faz diferença eu andar de motocicleta com ou sem capacete, porque é Deus que me guarda. Não faz diferença eu viajar no carro sem colocar o cinto de segurança, porque é Deus que me guarda. Não faz diferença eu viajar e deixar as portas abertas lá de casa, porque é Deus que guarda a minha casa. E o extremo oposto é, não, eu devo tomar todas as medidas porque a minha segurança está no capacete, a minha segurança está no cinto, a minha segurança está no meu esforço em deixar tudo trancado. A ideia aqui é confiar em Deus e com sabedoria usar os meios que Deus dispõe. Sempre sabendo que estes meios que Deus dispõe podem ainda falhar. Alguém pode sofrer um acidente de moto, estar com o capacete, mas o capacete teve uma fabricação errada e quebrar. Ou o cinto deu um problema, isso pode acontecer. Então a ideia é, use os meios que Deus providenciou para você. Mas sempre sabendo que quem lhe guarda de fato é Deus. Ele pode guardar usando estes meios, mas no final das contas é Ele que guarda. Podemos ilustrar com doença e cura. Sempre quem cura é Deus. Toda cura sempre veio por causa de Deus. Ele pode ter curado sobrenaturalmente, sem uso dos meios naturais, ou ele pode curar usando os meios naturais. Então nós temos exemplos disso na Bíblia, que Deus curou pessoas, ordenando que estas pessoas aplicassem um certo tratamento, usassem um certo remédio. Quem foi que curou? Foi Deus, usando os meios naturais. E temos exemplos nas Escrituras de que Deus curou sem usar nenhum meio natural. Por ordem da sua palavra, Jesus então mandou um paralítico ficar de pé e pegar a sua maca e ir para casa, e aconteceu. Sem nenhum uso de remédio ou de cirurgia. Isso está nas mãos de Deus. Se Ele vai nos guardar usando meios ou não, a nossa responsabilidade é usar os meios, confiando no Criador dos meios, naquele que fez os céus e a terra.
A nossa fortaleza, a nossa segurança está em Deus, que nos guarda poderosamente. Em segundo lugar, Deus nos guarda vigilantemente. Os versos 3 e 4, a segunda estrofe aí do Salmo. Ele não permitirá que os teus pés escorreguem, porque ele não cochila aquele que te guarda. Ele não cochila e nem dorme o que guarda Israel. Diz aqui que Deus não vai permitir que o pé tropece. E aqui lembra da imagem do peregrino indo para Jerusalém. Os caminhos eram cheios de curvas, não tão planos, com pedras. Jerusalém era uma cidade no alto, então, vindo de qualquer direção, você sempre tinha que subir para Jerusalém. Então, viagens aí em estrada perigosas e com obstáculos as pessoas poderiam tropeçar e cair. Inclusive os degraus que levam ao templo, ainda hoje, no dia que, se você ainda não foi, no dia que você visitar Jerusalém, peça para ir para nos degraus, que é ainda os do tempo de Jesus. E você vai ver que os degraus não são uniformes, certo? Um é mais alto, o outro um pouco mais baixo, um mais largo, outro mais estreito. E por que foram feitos assim? Para levar as pessoas a subirem de forma concentrada. Quando você tem uma escada, que os degraus são todos uniformes, nas primeiras vezes que você sobe prestando atenção. Mas depois que você se acostumou a subir, o que acontece? Você sobe já pensando em um bocado de outra coisa. E a ideia ali é, sempre que vier para adorar, venha concentradamente. Não suba de qualquer jeito não, porque senão você cai, porque os degraus não são uniformes. Mas aqui o salmista expressa a verdade de que Deus não vai permitir que os pés tropecem. Ele vai guardar. Os pés que escorregam, então, tanto expressam queda, como em Deuteronômio 32, 35, podem expressar perdição. E o que é que pode levar alguém a uma queda? Não apenas no sentido físico. Muitas vezes, a dúvida. Muitas vezes, o olhar para este mundo. A desatenção de Deus. Lembra do autor do Salmo 73, um outro inário dentro dos Salmos, um salmo de Asaf. Quase resvalaram os meus pés. Quase eu escorrego. Quase eu caio. E por quê? Porque eu fiquei olhando a prosperidade dos ímpios. Eu fiquei olhando como é que as pessoas ruins, como é que as pessoas injustas prosperam, se dão bem, conseguem sucesso, e eu que estou aqui lutando para obedecer a Deus, lutando para fazer tudo direito, as coisas dão errado para mim. Por que acontece isso? Aí ele diz, quando eu comecei a olhar para os ímpios e a ter inveja da prosperidade dos maus, quase que eu tropecei. Quase que eu caí. O peregrino esqueceu que, como nós cantamos, ele não é daqui. Ele tem que focar os seus olhos na sua pátria. E como diz uma das letras aí do último hino, que quando os meus olhos olham para a pátria celestial, a beleza dela ofusca os encantos deste mundo. A gente não enxerga. É como um rapaz que está apaixonado e a beleza da moça faz com que todas as outras moças pareçam apagadas para ele. Porque ele só tem olhos para aquela moça. Essa é a ideia. A gente pode tropeçar se a gente começar a olhar muito. Aquilo é injusto, está vendo?
Aquilo lá não devia acontecer, olha. E fica aí pensando nos males, nos problemas da vida. E esquece de olhar para a pátria celestial. E começa a chegar dúvida no coração. Será que vale mesmo a pena seguir a Deus? Será que vale mesmo a pena ser um peregrino? Cuidado. Esse é um dos tropeços. Um dos motivos para tropeçar. Um outro motivo de tropeço é a falta de amor. Conviver, mesmo no ambiente da igreja, pensando apenas em nós mesmos. E isso é expresso em Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 8. Quando eu estou centrado apenas em mim mesmo, no que é meu direito, naquilo que eu posso, e não penso nos meus irmãos. Isso tanto pode me fazer tropeçar, como pode fazer outros tropeçarem. Cuidado. Mas o salmista aqui, peregrinando e caminhando com foco lá em Jerusalém, ele então diz: Ele não vai permitir que os meus pés tropecem, porque ele não dorme, ele não cochila, ele não tira uma soneca. E é interessante ele colocar isso aqui, porque um dos grandes rivais da adoração a Deus com o povo de Israel era Baal, o deus Baal. Foi um assédio quase que constante para o povo de Israel, quando se instalou em Canaã, ficar muitas vezes entre o Senhor e Baal. Lembra da pergunta de Elias? Até quando vocês vão ficar cocheando aí entre dois pensamentos? Ou é Deus ou é Baal, ou é o Senhor ou é Baal. Porque Baal era tido como um Deus que de vez em quando tirava um cochilo. Um Deus que se dava tanto às suas orgias, que algumas vezes ele ficava tão cansado das suas orgias que ele dormia. Aí você lembra da ironia de Elias, quando ele desafia os profetas: clamem mais alto, pode ser que ele está dormindo e vocês precisem acordá-lo. O salmista aqui diz: o nosso Deus não é assim não. O nosso Deus não tira um cochilo sequer. O nosso Deus não tira uma soneca. Aquele que guarda você, aquele que cuida de você, ele não dorme. Ele está sempre cuidando de você. Ele é um vigia raro, um vigia que não dorme, não perde a atenção um momento sequer. Você concorda comigo que isso é um vigia raro? Concorda? Um vigia que não tira um segundo de cochilo, não tem um momento de desatenção. Está sempre vigiando, sempre vigilante, sempre cuidando. É possível um sentinela dormir? É possível um motorista perder a atenção no volante um momento? É possível uma mãe se descuidar um momento até de olhar para o seu filho? Mas Deus nunca, nunca descuida dos seus. Não há um momento sequer que Deus tira os olhos de nós. Olhe para a sua vida. Você vai lembrar de situações nas quais você claramente viu que foi guardado. Mas você pode ter certeza que houve várias situações que você nem percebeu, mas que você foi guardado. Que o cuidado de Deus estava lá. Você nem sonha de quão perto passou o perigo de você.
mas Deus estava lá. Mas pode ser que haja situações que você pergunte, onde é que estava Deus aqui? Porque aí aconteceu. Ele também estava guardando você. Guardando de uma forma que talvez você não consiga compreender hoje. Guardando de uma maneira que talvez você não entenda. Mas nunca pense que houve um momento sequer da sua vida que Deus não esteve guardando você, cuidando de você. O Salmo 139 vai dizer que Ele nos viu quando éramos substância ainda informe. Naquele momento que nem sua mãe sabia que você estava nascendo, Deus já tinha os olhos em você. E Ele nunca deixou de cuidar de você. A fortaleza dos peregrinos está em Deus. O Deus que nos guarda poderosamente e o Deus que nos guarda vigilantemente. Mas também é o Deus que nos guarda constantemente. Versos 5 e 6. O Senhor é quem guarda você, Ele assombra a tua direita. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. Deus é quem guarda você. Deus está guardando você. Ele está repetindo aqui, isso já é a terceira vez. Deus é quem nos guarda. Mas Ele é a sombra à tua direita. No Novo Testamento há 3 ideias comunicadas com a palavra sombra, quando ela é usada metaforicamente, quando ela é usada figuradamente. Sombra falando de algo efêmero, algo passageiro. A vida é como uma sombra, isso ela passa rapidamente, num piscar de olhos, a vida foi embora. Mas também a ideia de proteção e a ideia de descanso. Então, alguém que encontra uma árvore que dá sombra e essa pessoa está cansada, então a sombra aí comunica a ideia de, aqui eu posso descansar. Aqui no Salmo, sombra é a ideia de proteção, é a ideia de defesa. Por exemplo, quando você chegava numa vila ou numa cidade e você era recebido dentro de uma casa, você estava debaixo da sombra do dono daquela casa, debaixo da proteção. O episódio lá de Ló em Sodoma, em Gênesis capítulo 19, Ló usa a palavra nesse sentido. Estes homens estão debaixo da minha sombra. Estes homens vieram encontrar proteção aqui em minha casa, então eu devo protegê-los. Alianças entre nações, quando uma nação se propunha a defender outra nação, era usada a ideia de que aquela nação que estava sendo protegida estava à sombra da outra nação. Isaías e Ezequiel comunicam esta ideia. Os próprios salmistas, em 3 salmos, comunicam a ideia. O Salmo 91, o homem aquele que se refugia à sombra do Altíssimo. A ideia aqui é de uma ave que recolhe os seus filhotes debaixo de suas asas, lhe dando sombra. E essa é uma figura que me marca, porque quando criança, minha mãe criava então galinhas, e eu me lembro que em momentos de tempestade, de trovão, logo os filhotes da galinha corriam para debaixo das asas para encontrar sombra. Aqui diz, o Senhor é a sombra à tua direita. A ideia aqui de direita é de comunicar aquilo que dá a mais forte segurança. Direita, num sentido figurado aqui, é de favor, de força, aquilo que dá mais força. Salmo 16, verso 8. Veja essa imagem comunicada ali no Salmo 16, 8.
tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então a ideia, se Ele está aqui à minha direita, me dando proteção, eu não serei abalado. O Salmo 73, verso 23. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Essa é a ideia. O Senhor está guardando você. E o Senhor é a sombra aqui à tua direita, está do teu lado direito, acompanhando como uma sombra para te proteger. E Ele vai te guardar dos perigos do dia. Do dia não te molestará o sol. A palavra aí molestar ou fazer mal é a ideia de ferir. E o sol poderia ferir. O sol poderia fazer alguém desmaiar. Lembra de Jonas, capítulo 4, verso 8, né? Uma insolação que o fez desmaiar. O filho da sunamita, em 2 Reis 4, 19 e 20, chegou a morrer por conta de uma insolação que lhe causou uma dor de cabeça, e ele foi depois ressuscitado por Eliseu. Isaías 49, 10 sempre fala do sol forte, o sol abrasador, como uma ameaça para quem estava caminhando de dia. E o salmista usa essa figura para então dizer que Deus é a sombra guardando dos males do dia. E o próprio livro de Isaías, no capítulo 25, verso 4, vai comparar a crueldade das pessoas a um calor abrasador. Isaías 25, 4, ele diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro e como calor em lugar seco. Aqui não é apenas a ideia de uma proteção do calor literal, também isso, mas não só, mas do calor da própria vida, do calor estresse, do calor crueldade das pessoas, do calor opressão, do calor incompreensão, de todo tipo de calor que venha nos levar ao desânimo, que venha nos levar à desistência, que venha nos levar a esse desmaio da alma, de não querer continuar na nossa peregrinação. O Deus que nos guarda, o Deus que assombra a nossa direita, está nos protegendo disso. E ele diz: e nem de noite também a lua te fará mal. Então a gente pode pensar que males a lua pode causar. Mas é uma crença antiga de que a lua afeta a vida humana, certo? E algumas vezes afeta para o mal. Nós temos algumas palavras em nossa língua: lunático, não sei, uma mais antiga, não muito usada, fulano é aluado. Já ouviram essa expressão, fulano é aluado? Quer dizer o quê? Fulano vive com a cabeça no mundo da lua. Então, era uma crença de que a lua poderia causar essas distrações aí na vida. Mas quando ele coloca sol e lua, ele está usando uma figura de linguagem, um merisma, para dizer de todos os perigos, do dia e da noite. Deus nos guarda de todos os perigos. Jacó vai usar essa mesma figura quando ele se reporta a Labão em Gênesis 31, 20, né? Que ele era consumido pelo calor do dia e pelo frio da noite. Deus nos guarda de todos os perigos. Deus nos guarda constantemente. Deus está nos guardando às 24 horas do dia. Deus está nos guardando dos perigos do dia e dos perigos da noite. Deus nos guarda poderosamente. Deus nos guarda vigilantemente. E Deus nos guarda constantemente. E por último,
Deus nos guarda totalmente. Versos 7 e 8, a última estrofe. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. Guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Novamente, a ênfase no guardar, você vê ela repetida aí mais 3 vezes nessa última estrofe. E primeiro, guardará de todo mal. O que seria mal? A Bíblia, no Antigo Testamento, usa a palavra mal para dores físicas, doenças, perda de família, problemas emocionais, calúnias, vários males. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 21, 18 e 19, ele disse, olha, nem um fio de cabelo da vossa cabeça vai cair sem a autorização, sem a permissão de Deus. Aqui eu quero usar um exemplo para trazer uma explicação desse todo mal. Aqui é uma promessa. Deus vai nos guardar de todo mal. Mas você já foi guardado absolutamente de todo mal? Você já ficou doente? Então, Deus não guardou você de todo mal. Você já teve perdas familiares? Então, Deus não guardou você de todo mal. Você já teve problemas de tristeza, problemas emocionais? Então, será que é isso? Há um exemplo que pode nos ajudar a entender isso. O exemplo de Jacó. Abra para Gênesis, capítulo 48. Gênesis 48. Os versos 15 e 16. Aqui, Jacó está abençoando José e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. E Jacó, aqui chamado de Israel, diz: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Aqui já é o fim da vida de Jacó. E ele confessa o quê? Que Deus o livrou de todo mal. Mas se você conhece a história de Jacó, mas como é que um homem que Deus livrou de todo mal, fugiu da casa do pai, depois foge da casa do sogro, depois 2 dos filhos causam uma encrenca lá com a vizinhança e ele tem que correr da cidade de Siquém. E aí um dos seus filhos é vendido, o filho mais querido, é vendido por seus irmãos. E o pai vive durante muito tempo a ilusão de que aquele filho tinha sido morto. Que perdeu sua esposa querida, Raquel, quando ela deu à luz ao 2º filho. Que agora está numa terra estrangeira, porque a terra onde ele mora está com fome. Como é que este homem pode dizer que esse Deus me livrou de todo mal? Gênesis 28, 15. E aqui é na primeira fuga dele, quando ele está fugindo da casa de seu pai, em direção àquele que vai ser o seu sogro. E Deus aparece para ele e Deus diz o seguinte: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Sabe o que significa Deus nos guardar de todo mal? Não é Ele impedir problemas, não. Não é Ele impedir perdas, não.
Não é ele impedir dor, não. É simplesmente ele impedir que qualquer coisa atrapalhe o plano dele para a tua vida. É isso. Deus não vai permitir que nada impeça o plano dele para a tua vida. Ele tem um projeto que está muito bem expresso nas Escrituras, em Romanos 8, 28 e 29, em Efésios capítulo 4, de 12 a 16. Romanos 8, 28 e 29 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo traz uma segurança, mas uma certa inquietação, concorda? Todas as coisas cooperam para o bem. Aí, de repente, você sofre um acidente, fica doente, perde um emprego, perde um bem, perde um familiar, é mal compreendido, sua família se torna disfuncional. E aí? Cadê a promessa? Deus mente? Não. Todas as coisas cooperam para o bem? Sim? Sim. Qual bem? Verso 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o bem. Quando a Bíblia diz Deus nos guarda de todo mal, quer dizer, Deus vai nos guardar de tudo aquilo que nos impeça de nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus. Inclusive, guardar dos desejos do nosso coração, dos sonhos da nossa vida, que podem nos impedir de sermos semelhantes a Jesus. Isso é confortador, mas pode ser dolorido. Vamos ilustrar. Se Deus perceber que para me tornar semelhante a Jesus, Ele precisa tirar uma perna de mim, o que Ele vai fazer? O que Ele vai fazer? Ele vai tirar a perna. Porque o alvo dele não é o meu conforto aqui. Eu sou um peregrino. Eu sou um peregrino. O alvo dele é que eu chegue lá. E se com as duas pernas atrapalhar a minha chegada lá, ele vai me levar para lá com uma perna só. Mas que ele vai me levar para lá, ele vai. Essa é a ideia de guardar de todo mal. Tudo que Deus tem estabelecido vai se cumprir na sua vida. Vai se realizar na sua vida. Apesar de você. Apesar de nós. Foi o que Jacó testemunhou. Eu passei por tudo isso. Mas Deus me guardou de todo mal como Ele prometeu. O que eu tenho planejado para você, Jacó, vai se cumprir. Vai se cumprir apesar de você. Isso é o todo mal. E aqui, voltando ao Salmo 121, ele diz, Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. E aqui, na nossa linguagem, é o contrário. A gente falaria entrada e saída, mas aqui é saída e entrada, expressando a cultura da época de que viviam em cidades muradas e quando iam fazer guerra, eles saíam da cidade e depois entravam na cidade. Então a ideia é, quer você saia para guerrear, para batalhar, Deus está guardando você e quando você retornar,
Deus também vai guardar. Deus está nos guardando. Ele é a fortaleza dos seus peregrinos. Ele nos guarda poderosamente. Ele nos guarda vigilantemente. Ele nos guarda constantemente. E Ele nos guarda totalmente. Como peregrinos, também estamos numa caminhada cheia de perigos também, cheia de ameaças, cheia de temores. O apóstolo Paulo testemunha um momento de sua vida, quando ele estava rodeado de temores por fora e por dentro. Um momento em que ele chegou a desesperar da própria vida. Mas em tudo isso, o guarda de Israel continua nos guardando. Ainda daremos topadas, ainda iremos torcer o pé algumas vezes, ainda sofreremos com o calor e com o frio, ficaremos doentes, teremos perdas, seremos perseguidos, mas o plano de Deus de nos conformar à imagem de seu Filho Jesus, nos trazendo uma profunda realização, nos levando a ser aquilo para o qual nós fomos criados, a imagem de Deus, vai se cumprir. A água só pode afundar um navio se ela entrar dentro do navio. As dificuldades só irão nos afundar se tirarmos os olhos de Jesus e permitirmos que isso se aloje dentro de nós. Lembra-se de Pedro? Enquanto olhava para Jesus, ele caminhou sobre as ondas. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus, o vento aumentou. Aumentou o vento? As ondas se tornaram mais fortes? Não. Mas ele começou a afundar. Foram as circunstâncias que mudaram? Não. Deixou de se enxergar como um peregrino, caminhando para Jesus. Conta-se de uma menina que estava num navio e o pai era o capitão do navio. Em meio a uma tempestade, todos acordaram e ficaram apavorados. Ela também acordou. Perguntou: o que está acontecendo? Ah, tem uma grande tempestade. E o papai ainda está no leme? Sim, ele continua lá. Ela voltou a dormir. Se o papai continua pilotando o navio, está tudo tranquilo. Expressando aquela confiança que Martinho Lutero expressou quando compôs o hino que nós conhecemos como Castelo Forte. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Há uma outra ilustração dessa de um menino no avião, que durante toda a viagem estava pintando desenhos ali. E aí o avião passa por uma turbulência e ele continua pintando os desenhos. Uma moça ao seu lado pergunta: você não está com medo? Não. Por quê? Meu pai é o piloto. A turbulência vem. Mas se o nosso pai é o piloto e nós confiamos nele, não tem por que perder a calma. Mantemos a confiança. Como diz um outro hino, quando a fé por vezes falta e o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são,
Volto o olhar ao meu piloto, e este canto escuto então. Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo. Eis a mão. Confia em mim. Esta é a nossa fortaleza como peregrinos que somos neste mundo. Amém.